eu não tenho como chegar aqui numa live e aplicar termos tão técnicos de forma a utilizar toda uma erudição acadêmica para confundir o povo. Eu tenho que trabalhar de uma linguística, porque vão ter outras pessoas assistindo a live que às vezes não têm um conhecimento técnico. Sim, verdade. Mas veja bem, quando eu vejo os apologetas, eles gostam muito de utilizar esse vocabulário mais rebuscado, tá? Mais, digamos assim, mais intelectualmente falando, isso é bom, lógico, isso é bom, mas isso é bom para um debate dentro da academia, que é debate que eu participo, tá? Eu participo porque eu não posto nada, eu não posto. Mas por exemplo, outro dia eu fui dar um seminário sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Dos manuscritos do Mar Morto. Aí beleza, aí o cara, não, vem aqui e tal, lá em Nova Iguaçu, perto de você aí, lá em Nova Iguaçu. Falei, beleza. Aí, pô, fui lá, né? Mais de 50 pessoas, cara, no seminário temático. A Bacana. vaga era para 25, foram 50. Fui lá. Cheguei lá, no final, e ó, fiz o meu trabalho. Cheguei. Tinha um cara lá, ele me mostrou, cara, ele me mostrou. Ele era professor de hebraico, professor de aramaico, e tinha pós-doutorado na área de cultura judaica. Brabo, o cara era brabo. Como diz no carioquês, o cara era brabo. Eu falei, rapaz, já imaginou se eu fosse um cara que tivesse. Se eu fiquei com medo de ter errado alguma coisa. E ele chegou, cara, eu participo de de rodas acadêmicas, ele disse acadêmicas em aspas, confessionais. Ninguém nunca toca nesses pontos. Não lhes é conveniente. Vejam bem, cara, olha o problema que nós temos no Brasil. É verdade. Então, quando eu cito esses caras aí, eles não estão muito preocupados em fazer uma exegese do texto ali só e acabou. Eles partem para a investigação filológica, histórico-crítica, eles vão comparar. Tá entendendo? Exatamente, o Ricardo. Muito top a sua argumentação, muito top. Então, professor Carlos, o nosso trabalho tem que continuar. Doa a quem doer. Sim, Irmão, quer debater sobre alguma coisa? Você vai ter que sair do meio dos textos. Eu já deixo claro, eu não debato o texto. O texto vai. Quer ver só uma coisa? Se você. Vamos falar superficialmente. Se você pegar aqui o texto do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia junto, Jesus é o Messias. Eu estou mentindo? não, já está formada. A teologia sistemática já construiu essa posição. O Novo Testamento foi feito para interpretar alegoricamente o Antigo e fazer essa confirmação. Agora, separa. Tira lá, esquece o. Vamos pegar o Concílio de Jamnia. Esquece isso, que foi onde fundamentou a ideia da união ali, né? Basicamente, dos textos hebraicos. Acho que foi isso. Se eu não estiver falando besteira, desculpa, tá, gente? Porque é muita coisa na cabeça, às vezes posso falar besteira, tá, gente? Desculpa. O Concílio de Jamnia foi um concílio que pode ter acontecido, de fato, que ocorreu ali no final do século I da Era Comum. Novo Testamento, perdão, Novo Testamento. Falei Antigo Testamento. Obrigado, tá, Fábio? Tá vendo? A gente esquece, gente, isso é normal. Aí vamos lá, professor. Tira o Antigo Testamento do Novo. Faz igual o Dr. Collins fez. Ele pegou do Gênesis até Malaquias. E ele ainda é honesto. Ele fala, gente, como não pode escavar, chegando ali em Reis, né, falando da ideia de Salomão, ele ainda fala, ó, ele ainda é generoso, não podemos afirmar que aquele templo ali não houve uma construção em cima dele, em se tratando sendo como o segundo templo. Porque quer estourar uma terceira guerra, é só cavar ali sem autorização. É só cavar ali, só meter só pegar um martelinho assim, ó, o que você está fazendo? Estou começando a escavar, pronto, estoura uma terceira guerra, não tem como. Então, por isso que há essa suspensão da ideia de que não houve um templo de Salomão. Mas o Liverani dá uma outra base. A Bíblia joga aquela construção do primeiro templo para o século X a.C.
O modelo que aparece conforme narrado na Bíblia só vai existir a partir do século V. Isso, sim, exatamente. Pronto, eu fiz tem... um vídeo recentemente lendo uma tese de doutorado que falava sobre isso. As descrições arquitetônicas daquele templo ali, tem até descrições arquitetônicas que se assemelham muito aos templos persas até. Algumas descrições. Sim, sim. E o Ahmed também fala da questão do templo como um tipo de templo baseado no modelo egípcio também, né? Uhum. Baseado no modelo egípcio. Fora a questão solar também, que um PhD calculou matematicamente pela própria descrição da Bíblia, que foi um templo projetado para a questão solar. Também isso eu vi no livro do J. Glenn Taylor. Né? Então, também tem isso, o nome é Yahweh and the Sun. Então, quer dizer, e que também tem a ver com questões posteriores, não seria da época que, entre aspas, Salomão teria vivido. A sua observação tá totalmente correta, vai de encontro ao que eu tenho lido sobre essa questão do templo. Então, não, vejam bem, eu tô dando a ideia do templo de Salomão, que pode ser isso. Uma alusão ao templo ao templo egípcio. Eu estou falando assim, Osmar, eu não me aprofundei na obra do Ahmed para falar com conclusão. Eu acho que o professor Carlos já falou melhor. Entendeu? Então, assim, e até pode ter sido essa concepção ter se desenvolvido em um santuário jebuseu já existente no mesmo local. Não, então, Fábio, o que eu estou falando aqui é o seguinte, veja bem, você fez uma confusão. Eu estou falando que aquele modelo de templo descrito na Bíblia, segundo Liverani, aquele tipo de arquitetura, você vai ver já bem proeminente no século V, século VI, V, isso que eu falei. Até porque, o Fábio, nós não temos evidências materiais de um templo de Salomão. Exatamente, igual Salomão. Salomão é um personagem lendário, fictício. Lendário, fictício. Não temos nada. Cadê? Se existia um Salomão, cadê toda a cultura material achado dele? Os vestígios como bens, prataria, ou tudo que é descrito na Bíblia. Qual povo, onde você encontra alguma história de um povo extra-bíblico que conta a história de um rei como Salomão? Exatamente. Até as construções de Meguido, Azor, as cavalarias, nada disso foi ele que fez. Já foi datado, revisado, e não foi ele que construiu. Foram construções posteriores, depois da suposta época em que ele viveu, e está mais vinculada a muitas construções estão mais vinculadas aos reis do norte. Não, historicamente não reconstruir, não. Vejam bem. Outro detalhe, gente, nós precisamos ter cuidado com esse negócio de historicamente. Historicamente é o que o Fleme apresentou aqui, um contexto histórico baseado em evidências documentais e arqueológicas. Exatamente. Outra coisa, nós precisamos trabalhar uma metodologia chamada diegese. Que é muito importante. Pegar um texto e ler, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando houve a inauguração do templo, segundo a narrativa bíblica, a Shekinah de Deus desceu e o templo foi cheio. Aí são diegeses, ou seja, uma história fictícia cheia de enfeites. Por exemplo, você assiste um filme. No filme, o cara quer ver um seriado muito bom, Supernatural. Maratonei só 6 vezes. Supernatural. Sim. Você vê o Crowley desaparecendo, o Castiel desaparecendo, você vê Deus instalando o dedo e tudo acabando. Isso é uma diegese, é uma ficção. Poderes mágicos. Isso é igual Jesus. Se você pegar o texto do Novo Testamento, Jesus andando sobre as águas, são diegese. O autor da narrativa projeta aquilo dali para o personagem. Não existe. Você vê alguém andando... O último que tentou entrar na Cova dos Leões, aí, como fez Daniel, quase morreu dentro da jaula. Tu lembra dessa história?
Não, e detalhe, aquela fumacinha ali, a gente sabe o que pode ser, né? Aquela fumacinha do templo, né? Sim, um beckzinho Poxa. e tal. E Shekinah era a divindade, tá, gente? Era uma divindade. Shekinah era uma divindade feminina. Isso aí.